Mais um domingo especial nessa manhã. Temos uma visita ilustre de alguém que é mais da casa do que de fora de casa. Não sei se vocês sabem, mas desde o começo do ministério, quando a gente só tinha o terreno aqui do lado, que a gente imaginava que já estava o Carlão ali chorando, imaginando como é que seria. Não sei se você lembra, o primeiro dia que você entrou, ele entrou, pisou no terreno e começou a chorar. Ele falou assim: eu vejo as pessoas entrando, eu vejo o púlpito aqui. E aí você percebe no coração de alguém que Deus colocou o mesmo sonho que tinha no meu coração, no coração dele. Não precisava falar, dava para ver, dava para sentir. Então é com muita alegria recebê-lo aqui, porque ele é mais da casa do que... mais de casa do que de São Paulo. Ele frequenta São Paulo. Então veio ele e a Raquel. Raquel vai ser a futura ministra de louvor aqui, porque ela está me ensaiando hoje. Fica de pé, Raquel, para todo mundo te ver. Vem aqui, ó. Queria que vocês recebessem eles com uma salva de palmas aqui, porque são companheiros fiéis de ministério. Eu costumo falar para vocês que as pessoas que vêm aqui são pessoas que me acompanham desde sempre. E eu lembro que quando eu me converti, eu olhava para esse cara aqui e pensava assim: eu queria ser igual a ele. Não sabia nada, não ministrava, mas era uma referência para mim. Alguém que estava sempre acompanhando, a gente ia para os retiros juntos, a gente ministrava. Eu estava orando ontem, não sei se você lembra, teve um dia que a gente foi para o retiro e a gente chegou mais cedo, acho que só tinha eu e você no retiro. E a gente pegou a salinha onde a gente ministrava e você colocou um louvor diante do trono. Preciso de ti, lembra? E a gente ficou orando e os dois chorando, e ouvindo a música e orando e chorando, se preparando para receber as pessoas. Então eu tenho boas lembranças do tempo onde eu era novinho na fé e ele já era pastor, diplomata. já era uma bênção na vida das pessoas, mas foi uma referência para mim. Então vocês vão ver que provavelmente ele vai ministrar, claro que tem as características dele, a unção que Deus deu sobre a vida dele, mas muito do que ele vai falar provavelmente são coisas que eu falo, porque foi uma referência para mim no começo e faz parte da minha formação cristã. Amém? Estenda a mão para eles, para a gente orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida do Carlos e da Raquel, Senhor, toda a autoridade, Senhor, Senhor, que o Senhor possa usá-los, Senhor, nessa manhã, Senhor, para ministrar, Senhor, para falar aos nossos corações, aquilo que vem de Ti, Senhor. Usa, Senhor, poderosamente, Senhor. Que as palavras que saiam da boca deles, Senhor, saiam, Senhor, como fogo e poder do Teu Espírito, Senhor, adentrando no mais profundo dos nossos corações, Senhor. Que ela possa, Senhor, encontrar uma terra fértil nos nossos corações para multiplicar, Senhor, para prosperar, Senhor, e produzir os frutos que o Senhor separou para essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida deles, pela disposição deles de estarem aqui, Senhor. Te peço, Senhor, venha, Senhor, a surpreendê-los na ministração, Senhor. Que enquanto ele estiver ministrando, que o Senhor possa falar ao coração, que o Senhor possa trabalhar na vida dele, que ele saiba, Senhor, o quanto ele é especial para esse ministério, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoe. Amém. Sinta-se em casa. Bom dia, igreja mais linda, igreja que Jesus ama tanto, graça e paz, queridos. É a segunda vez que eu venho ministrar aqui e eu tenho certeza que eu vou falar que é uma grande alegria estar com vocês. E o Renato vai falar: Carlão, você não tem mais o que falar, que tem que uma grande alegria estar com vocês, você tem que estar sempre aqui, amém? Mas eu falo de coração mesmo, me sinto, embora muito distante de vocês, por morar em São Paulo, mas me sinto parte desse corpo, me sinto parte dessa família. Oro por vocês, mesmo não conhecendo vocês, não sabendo o nome de muitos de vocês. Oro pela vida de vocês e por essa igreja, porque eu creio que há um projeto de Deus tremendo neste lugar, tremendo mesmo. E é verdade que o Renato falou, no dia que eu estive aqui a primeira vez, e aqui era só ainda terra, não havia sido levantado nada, aqui acho que ainda era oficina mecânica, né? E eu sentia uma presença de Deus tão poderosa neste lugar. Eu falei: algo diferente Deus está fazendo aqui. Não é só uma igreja que está se abrindo, é um portal que une o céu na terra. Amém? Você entende o que é isso? Um portal que une o céu e a terra. É este lugar onde você está. Amém? Então eu quero aproveitar e agradecer vocês por estarem aqui num domingo de carnaval, gente.
Isso é para quem ama a Deus mesmo, quem está buscando o Senhor. Eu também quero dar um alô para quem está nos assistindo pela internet nessa manhã, e principalmente para os nossos queridos Afonso e Carmen, que estão lá de São Paulo nos assistindo a esse culto. Amém, gente? Eu vou compartilhar com vocês hoje uma palavra, e vai ser algo especial para mim, não especificamente por estar ministrando uma palavra, mas porque é a primeira vez que Deus me dá uma palavra no lugar onde aconteceu. Até então, gente, eu, como todos vocês, leio a Bíblia, né, procuro conhecer os fatos históricos, arqueológicos e, claro, teológicos, para que a gente possa extrair da palavra aquela verdade e aquele ensinamento que Deus tem para nós. Desta vez, gente, Deus falou comigo lá. Nós tivemos, eu e minha esposa, uma oportunidade ímpar de estarmos indo para Israel no final do ano passado, numa caravana com o apóstolo Lamartine. Nós fomos no final de outubro, voltamos no comecinho de novembro, não é isso, né, princesa? E nós visitamos muitos lugares lá, e eu confesso para vocês que a viagem até é um pouco rápida, até porque você tem uma questão financeira, então você não pode ficar muito tempo no mesmo lugar, e você ter às vezes, aquele momento de estar entendendo o que o Espírito está falando com você. Então, às vezes é muito rapidinho. Mas esse dia em específico, a gente teve um tempo para ficar nesse lugar, e Deus começou a falar comigo, e essa palavra terminou depois que eu voltei aqui para o Brasil, e eu quero compartilhar com vocês uma verdade tremenda desse lugar aonde o Senhor me levou, e eu creio que pelo Espírito vocês também vão ser levados a esse lugar e experimentar aquilo que os discípulos de Jesus experimentaram, porque neste lugar onde nós estivemos, Deus teve uma missão específica e muito clara com os seus discípulos. Amém? Eu queria colocar umas imagens primeiro, gente, para a gente começar a ver um pouquinho do lugar. Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Aqui é o norte de Israel, tá bom? Norte de Israel. Então, você está perguntando onde é que está Jerusalém? Jerusalém está aqui para baixo, tá? Mar Morto está aqui para baixo. Então, nós estamos aqui na região da Galileia, e mais especificamente, nós ficamos aqui, em Tiberíades, nessa cidade. Dessa cidade, nós demos algumas voltas por aqui, fomos a Cafarnaum, passamos na frente de Magdala, que está Magadã aqui, mas o principal desse dia que nós fomos fazer um passeio mais longo, nós fomos até ali em cima, lá no norte, Cesareia de Filipe, ok? Então, nós, claro, fomos de ônibus, foi uma viagem talvez de 1 hora e pouco, 1h30. Então, quando nós entrarmos no texto, você vai ver que Jesus se deslocou de Cafarnaum, né, na verdade de Betsaída, para Cesareia de Filipe, tá, dessa região do Mar da Galileia. E nós fomos até aquela região que tinha algumas aldeias, que fica no pé do Monte Hermon. Eu queria agora que entrasse umas imagens do lugar onde nós estivemos, ok? Esse lugar é uma fonte de águas, tá bom? Então, o que você está vendo lá ao fundo, depois a gente vai dar um zoom, é uma caverna, e essa montanha rochosa aqui. Desta caverna, nos tempos de Jesus, fluía água. Hoje essa água é subterrânea, ok? Ela ainda existe, mas é subterrânea. Então, fluíam águas potável, tanto é que a gente bebe água, ela tem uma torneira que você bebe dessa água que sai daqui. E essa água, junto com outras duas fontes que vêm do degelo do Monte Hermon, é que vai formar o famoso Rio Jordão. Tá? Então, essa caverna no tempo de Jesus não é como hoje, como a gente foi lá, que é seca, né, porque a água passa por baixo, mas era como se fosse uma grande piscina natural. E essas rochas que haviam aqui, vamos passar no próximo slide, elas têm incrustada, trabalhadas nessa rocha, uma série de santuários, uns nichos na pedra, que no tempo de Jesus tinham estátuas. Esse lugar é conhecido hoje como Pânias, que era um lugar onde se ia adorar o deus Pan, tá? Que é o deus grego, que eles acreditavam que era o deus dos pastores e dos rebanhos. Então aqui havia um templo, que hoje não existe mais, ele foi demolido, caiu com o tempo, virou só pedras e escombros, tem só um sítio arqueológico, mas você ainda encontra na rocha esses nichos, aonde havia, no tempo de Jesus, uma série de estátuas das pessoas que vinham aqui adorar.
E neste lugar, vamos para o próximo slide. Acho que faltou uma foto, não tem problema. Faltou uma foto, não tem problema, gente. Eu vou mostrar para vocês, vai. É mais fácil, eu trouxe. Nesse lugar, a gente tinha um guia. Esse guia estava contando para nós dados históricos e arqueológicos, e o Lamartine estava trazendo para nós, claro, os dados teológicos. E enquanto o Lamartine estava falando sobre esse momento em que Jesus foi com seus discípulos até aquela localização e foi trazer uma mensagem para eles, eu olhei para o chão e encontrei uma pedrinha. E aí, na hora, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essa pedrinha, que é parte do que eu vou compartilhar com vocês. E essa pedrinha, gente, não porque ela seja uma pedrinha mágica, nem nada disso, e não é nem porque é essa pedrinha, mas essa figura, Deus vai usar hoje, para trabalhar algo muito profundo na sua vida. Amém? E agora eu queria entrar no texto, propriamente dito, que é o tema da nossa mensagem também, que é: quem dizes que eu sou? Ok? Então esse texto, se você puder abrir na sua palavra, na sua Bíblia, está em Mateus 16, nós vamos ler dos versículos 13 a 19, tá? Mateus 16, 13 a 19. Bom, a palavra do Senhor diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, ou algumas traduções vai estar Bar Jonas, tá? Que é a mesma coisa, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Essa passagem de Cesareia de Filipe, gente, ela também ocorre nos livros de Marcos, também ocorre no livro de Lucas. Mas eu escolhi particularmente esse texto de Mateus porque ele é mais completo naquilo que a gente quer falar. Embora o texto de Lucas nos elucide que efetivamente Jesus estava na região do Mar da Galileia, mais precisamente em Betsaída, e a partir daí ele se deslocou com os seus discípulos indo ao norte da posição que eles estavam, num percurso de aproximadamente uns 40 quilômetros, que eu falei para vocês que de ônibus deu 1 hora e pouquinho. Claro que a pé deve ter dado bem mais tempo do que isso, e especificamente levando os seus discípulos até essas aldeias que existiam lá. E um dos lugares que Jesus esteve com seus discípulos, que acredita-se que é o lugar onde esse texto foi escrito, ou seja, onde ele falou essas coisas que depois foi passada para esse texto, era exatamente ali onde vocês viram, onde tinha aquelas fontes, onde tinha aquela montanha, onde tinha aquela caverna. Amém? Agora, uma das coisas mais tremendas que eu vejo é como Jesus preparou todo este momento, indo para um lugar muito específico para trazer uma mensagem muito particular. Se você for ler esse texto em nos outros evangelhos, em qualquer versão, você vai entender que Jesus se deslocou com seus discípulos especificamente para fazer algumas perguntas e depois ele continuou o seu caminho. Então era muito fundamental que eles estivessem lá naquele lugar. E Jesus usou aquele lugar para fazer uma interação com aqueles discípulos, que eles jamais esquecessem a mensagem que ele estava trazendo. 2 motivos principais eu dou para vocês. O lugar onde Jesus levou os seus discípulos, havia uma grande montanha rochosa, que é aquela que vocês viram na foto, e havia também aqueles nichos e um templo de adoração a falsos deuses. Depois vocês vão entender por que Jesus levou eles num lugar onde havia adoração a falsos deuses.
E, em segundo lugar, era também um lugar onde havia água, havia presença de água. Como a gente sabe, o Espírito Santo muitas vezes é relatado como a presença de água, ou seja, a presença de água é a unção de Deus vindo. Então havia uma interação que era muito importante que os discípulos discernissem ali naquele lugar. Amém? E se você for pensar bem, por que ele se deslocaria 40 quilômetros andando a pé, levando os seus discípulos para fazer uma simples pergunta? E é através disso que nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Amém? A primeira verdade que a gente quer extrair desse texto é assim: quem dizem as pessoas que Jesus é? Você acredita que Jesus tinha algum problema de alma? Havia uma necessidade de autoafirmação? Você acha que Jesus chegaria para os seus discípulos para perguntar: olha, vocês têm caminhado comigo, nós estamos no auge do ministério, né? Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Nós estamos no auge do ministério e vocês têm visto as multidões que me acompanham. O que é que essas pessoas têm falado de mim? Você acredita que Jesus fez essa pergunta no sentido de: deixa eu descobrir o que essas pessoas estão pensando de mim, deixa eu ouvir um feedback aqui dos meus próximos, né, um relatório do que as pessoas acham que eu sou? Se tinha uma coisa que Jesus sabia muito bem, era a sua identidade. E por trás de tudo que ele fez, gente, tinha um porquê, tinha um propósito. E embora a pergunta pareça capciosa, ela tinha uma motivação muito importante. Primeiro, ele queria estimular os seus discípulos a compreender aquilo que estava acontecendo. Gente, tem uma coisa que a gente vê nos evangelhos e até mesmo nas cartas paulinas, é que Jesus foi muito incompreendido na sua missão. Foi muito incompreendido. Ele foi incompreendido, inclusive, por aqueles que andavam com ele. As multidões chegavam até ele procurando um milagre. É bom a gente chegar diante de Jesus, diante de Cristo, procurando um milagre? Amém, tem que ser. Nós buscamos o Senhor porque Ele é aquele que pode fazer o impossível. Mas as pessoas buscavam a Cristo para receber uma cura. Buscavam Cristo para serem alimentados. Eu não falo alimentados na sua alma, no seu espírito, mas alimentados fisicamente. E embora ele se levantou como um grande mestre naquele tempo, e entenda que, historicamente, Israel estava conquistada pelos romanos. Então eles pagavam tributo aos romanos, e eles estavam ansiosos e desejosos de alguém que viesse libertá-los. O Messias, para os judeus, era o libertador. Quem vai nos tirar desse jugo? Nós seremos uma nação novamente. E as pessoas olharam para Jesus, e as que conseguiram enxergar ele como Messias, viam ele apenas como quando você vai subir ao poder aqui, destituir os romanos da nossa terra e devolver a honra a Israel. Mas Jesus não tinha vindo para fazer isso. Mas aquelas pessoas acreditavam nisso. E eu fico imaginando que as multidões afluíam em direção a Jesus, e naquele tempo não tinha mídia social, não tinha internet. Eu fico imaginando se ele lançasse agora um post: estou aqui em Limeira, estão havendo algumas curas. Gente, não ia fluir gente do Brasil todo, ia vir gente do mundo todo para cá. Não é verdade? E no entanto aquelas pessoas tinham contato com Jesus, mas não conseguiam compreender a essência dele, da missão dele. Jesus levou seus discípulos até aquela localização porque era necessário que primeiro os discípulos compreendessem a mensagem dele. Então vamos começar com os outros, tá bom? Eu vou dar uma oportunidade para vocês, de vocês refletirem antes de eu falar com vocês. Então conta primeiro o relatório. E a gente ouviu aqui no texto, né? Alguns diziam que Jesus era João Batista. Por que era João Batista? Ele já havia sido morto, né, por Herodes, já havia sido decapitado por Herodes. Então é João Batista que ressuscitou. Alguns falavam: não, é Elias. Por que é o profeta Elias? O profeta Elias é aquele que nós sabemos que não passou pela morte.
ok? É aquele que foi levado no redemoinho de fogo. Então o profeta Elias voltou. Uns falavam que era Jeremias. Por que Jeremias? Porque Jeremias profetizou em Israel o juízo da parte de Deus por causa da desobediência deles. Então ele está se manifestando de novo para trazer o juízo de Deus, ou algum outro profeta que ressuscitou. Então as pessoas tinham contato com Jesus, mas não conseguiam discernir a pessoa de Jesus. E isso também serve para nós refletirmos a importância de um relacionamento pessoal com Ele. Você pode chegar aqui na igreja a primeira vez, a segunda, ou ser convidado por alguém, e você ser tocado pela vida do pastor Renato, a ponto de você falar assim: eu quero o mesmo Deus que o Renato serve. Eu quero viver esse mesmo Deus que o Renato vive. E isso é salutar. Nós somos de alguma maneira testemunhos para aqueles que não têm experiência com Deus. Mas você não pode viver a sua vida com Cristo, ou uma vida cristã, apenas da experiência dos outros. Você não pode viver uma vida assim. Então Jesus começou falando da multidão, porque a multidão era o nível mais baixo de relação que existia entre as pessoas e Cristo. Porque as multidões afluíam por interesse. Amém? Então nós não podemos viver da experiência dos outros. A nossa experiência com Deus não pode ser baseada nas coisas que as pessoas dizem que Deus é. A minha experiência com Jesus não pode ser baseada única e exclusivamente na experiência que os outros têm com Jesus. É necessário que você tenha uma experiência com Jesus constante. Amém? Você já parou para refletir por que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Amém. Morreu na cruz pelos nossos pecados, ok? Ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele. Mas aí Ele chega para os discípulos e fala assim: ó gente, é o seguinte, ó, estou indo embora, porque se eu não for, não vem o outro. E esse outro quem que é? É a mesma essência, mas outra pessoa, que é o Espírito Santo. Por que Jesus não permaneceu aqui com o corpo glorificado? Ele já tinha consumado na cruz tudo e continuou aqui no nosso meio pregando. E talvez hoje você estivesse aqui em Limeira no culto e fosse o próprio Senhor que estivesse aqui. Por que ele foi embora e o Espírito Santo veio? Você já parou para perguntar para Deus isso? Por que o Senhor mandou o Espírito Santo? Tá bom, eu sei o que está escrito aqui. É Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo que ministra o nosso interior. Não é verdade isso? Tudo é verdade. Deixa eu explicar uma coisa para você, de relacionamento, que eu quero que você entenda nessa manhã. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, vocês iam ficar extasiados, ia ser uma grande alegria, vocês iam estar vendo o mestre face a face. Ele não queria estar aqui. Ele não queria estar aqui. Por isso ele foi embora. Porque ele queria morar dentro de você. Ele não queria andar de mãos dadas com você do lado de fora. Ele queria morar dentro de você. Por isso era importante que aqueles discípulos, como nós hoje, precisamos entender a importância do nosso nível de relacionamento com Ele. O que os outros falam, gente, e as pessoas falam tanto, né? Eu fico imaginando hoje, com tanto acesso que a gente tem à informação, nunca houve na história da humanidade um tempo como esse que nós vivemos hoje, nós temos tanto acesso à informação. Você abre o seu Google, ou então, como o Renato estava mostrando ontem, tem uma inteligência artificial aí que você pergunta para ela um negócio, ou então, ó, prepara uma ministração com o tema de tal profeta, e a inteligência artificial monta um texto e põe tópicos, inclusive. Gente, nós temos acesso à informação de uma maneira tão tremenda nos nossos dias. Então, teoricamente, as pessoas têm acesso a saber quem é Jesus, sim ou não? Mas é isso que a gente tem visto? Ah, Carlão, mas você não está vendo as mega igrejas cheias de gente? O que eu quero ver são adoradores, é aquilo que Deus está buscando, adoradores. Vir na igreja é uma bênção, é muito importante.
Mas tem gente que vem na igreja e acha que sentar no banco da igreja no domingo e depois viver a semana como quer, do jeito que quer. Não, eu já fiz a minha parte. Tipo, o meu sacrifício. Qual é o seu sacrifício? Eu fui na igreja no domingo. Tem um sacrifício, meu Deus do céu. Eram para termos hoje, com o nível de conhecimento, né, da palavra, divulgação, eram para ter igrejas em todos os lugares abarrotadas. Mas é isso que está acontecendo. Sabe por quê, gente? Porque nos nossos dias, como nos dias de Jesus, é exatamente a mesma condição. As pessoas no seu interior não mudaram ao longo dessas gerações. Tecnologia mudou? Incomparável. Mas o coração do homem ainda é o mesmo. É um coração que tem um vazio, que ele tenta preencher de todas as maneiras com coisas. Gente, nós estamos no meio do carnaval. Eu me converti aos 29 anos de idade e antes disso, eu pulei muito carnaval. E sabe o que eu estava fazendo lá na rua? Bebendo e ficando bem louco. Por quê? Porque eu estava tentando encher o meu interior. Preencher o meu vazio. Aquelas multidões, elas existem até hoje. São multidões que afluem para buscar a Deus quando precisam de Deus. Mas eu já vi muito caso de gente que recebeu a bênção e foi embora. E nunca mais voltou na igreja. Ah, mas Carlão, foi para outra igreja, não é? Não foi para igreja nenhuma. Parou de orar, inclusive. Amém? Você está compreendendo o que eu quero falar aqui? Isso nos leva a um segundo momento. Então Jesus começou, olha, o que as pessoas falam de mim? Tá bom, recebi aqui o feedback, tá perfeito, gente. Agora, quero falar com vocês. Quem vocês acham que eu sou? E essa é uma pergunta interessante, né? Aqueles caras estavam andando com Jesus, vendo os milagres, e não só apenas vendo, gente, houve momentos onde eles mesmos foram instrumentos disso. Não sei se vocês se lembram, Jesus reuniu seus discípulos e os enviou de 2 em 2. Olha, vocês vão pregar a palavra, vão curar os enfermos, vão libertar os cativos. E eles tiveram essas experiências todas com Jesus, gente. Mas ainda assim, não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não conseguiam compreender a missão que Jesus tinha. E eu fico às vezes imaginando que missão é essa. Porque a gente sempre vai pensar na cruz. E a cruz, gente, é a base de tudo. Sem a cruz, nós não estaríamos aqui. Agora, ele veio aqui preparar alguns homens, e a maioria deles indoutos, pessoas que não tinham estudo, preparo. E esses caras tinham que continuar uma missão que ele ia embora. E ele não preparou tipo uns 1000 caras, vamos preparar um exército de 1000 homens aqui para pregar. Ele preparou 12, no final ficaram 11, gente, porque um foi o traíra. Ele teve que preparar esses caras para continuar a missão que ele começou. Amém? E se eles não entendessem que missão era essa, havia um risco muito grande disso fracassar. Fique imaginando que para você estar sentado hoje aqui, esses discípulos, os apóstolos, sucederam, tiveram sucesso naquilo que eles fizeram lá atrás. Para que você hoje também pudesse dar continuidade a isso e também ter sucesso. Amém? Você não foi chamado para ficar no banquinho aqui, gostoso, macio, cadeirinha boa. Você foi chamado para levar a luz do Evangelho aonde você estiver. Amém? E Jesus então faz a pergunta, e quem se levanta primeiro? Eu gosto muito de Pedro, sabe? A gente costuma falar que Pedro era um cara muito empolgado, né, altos e baixos, né, emotivo. Mas, gente, todos nós aqui temos um pouquinho de Pedro dentro de nós. Não sei se você já refletiu sobre isso. E aí Pedro já se lança, e ele fala, né? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Uau! Se a gente fosse pegar essa explanação, né, essa resposta que Pedro deu no original do grego, é literalmente assim: tu és o ungido. Ungido, gente, essa palavra ungido que está nesse texto é o mesmo que é usado, por exemplo, para a unção dos utensílios do templo. Vocês lembram do templo, né? Templo do tabernáculo, depois o templo na época de, fugiu o nome agora, filho de Davi, Salomão. E o que quer dizer essa unção? Significa que aquele objeto, ele foi preparado com um objetivo. Tinha um propósito muito específico. Então Pedro está falando, tu és um ungido, você tem esse propósito. O Filho do Deus vivo, o filho aqui é ruiós, que é a palavra para filho maduro, que está apto a poder exercer as suas atividades, exercer aquilo que o Pai coloca na sua mão, ruiós. E aí ele fala do Deus vivo, do Deus que é animado, do Deus que respira, que interage. E ali Jesus estava falando isso, gente, olhando para lembra aqueles nichos na parede? Lembra aquelas estatuazinhas? Lembra o templo que existia lá, que eu contei para vocês? E Jesus estava ali. Então, eu sou o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Eu não sou como essas estátuas de pedra que não falam, que não respondem, e que não fazem nada por vocês. Amém? E aí você fica pensando, puxa, Pedro tão impulsivo e ele teve a resposta. Por que foi Pedro que teve a resposta e não foi, por exemplo, João? Afinal de contas, João mesmo se intitulava o queridinho de Jesus, o amado de Jesus. Eu gosto muito de João por causa disso. João não tinha problema de milindre. Não, eu sou a última bolacha do pacote. Eu não sei vocês, mas eu sou. Esse era João. Mas não foi ele que trouxe essa revelação, foi Pedro. E eu quero dizer para você, foi Pedro, porque havia um objetivo muito claro naquilo que Jesus estava fazendo ali. Na hora que eu arrematar tudo, você vai entender. Mas acontece que Pedro falou, não porque ele fosse diferente dos outros discípulos, não porque ele soubesse realmente a resposta. Nenhum deles sabia, tá? Nenhum deles. Mas o Espírito Santo escolheu Pedro e revelou para ele: Pedro, é você que vai falar. E aí quando Pedro fala, tu és o Filho do Deus vivo, ele está falando de uma verdade que ele mesmo não conhecia. Aquilo foi uma revelação do Espírito Santo. Amém? Então, o que é importante para nós sabermos disso? Saber que Jesus existe não tem nada a ver com conhecer Jesus. Quando você sair do culto hoje, se você for almoçar com outras pessoas que de repente não vão numa igreja, pessoas que ainda não têm uma experiência com Cristo, mas se você perguntar, você sabe quem é Jesus? Ah, eu sei. Jesus está na Bíblia, não é? Não é esse Jesus que está falando? É esse mesmo. Mas você conhece Jesus? Por exemplo, eu sei quem é o Arnold Schwarzenegger, porque no meu tempo de treino, esse era o cara que era para mim o parâmetro. Mas eu não conheço ele. Porque para conhecer você precisa caminhar, para conhecer você precisa se relacionar, para conhecer você precisa estar próximo. Amém? Então a gente simplesmente saber que Jesus existe não é o suficiente. E para aqueles discípulos, vocês estarem caminhando comigo e vendo esses milagres, deixa eu explicar para vocês, não é o suficiente. Vocês precisam entender quem sou eu. Queria fazer uma pergunta para você e queria que você levantasse o seu braço, mas com honestidade. Você sabe quem é Cristo Jesus? Levante a mão se você falar, eu sei quem é Cristo Jesus. Talvez a gente precise... Amém, amém, é isso mesmo. Talvez a gente precise ou precisaria, né, gente, porque não existe, mas umas 3 ou 4 vidas inteiras para a gente conhecer a totalidade do coração de Deus, e a gente não conseguiria. Mas o que Jesus estava falando aqui era: vocês precisam ter um relacionamento mais profundo comigo. Parar de me ver como alguém que veio aqui para libertar Israel, porque o que eu vim fazer aqui foi muito mais profundo. Eu vim libertar a sua alma. Amém? E era importante isso, Carlão? Tinha que ser feito dessa maneira? Tinha, porque isso nos leva então ao terceiro
E o último momento de Jesus com aqueles discípulos, e aqui, gente, é onde ele fala muito conosco. Eu queria fazer antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou contar para vocês sobre um objeto, não vou dar o nome dele, vocês vão ter que matar o que é. Tá? Então esse objeto ele é uma haste comprida, tem um lugar para você pôr a mão, e ele serve para apertar uma pecinha, que pode ter uma fenda assim, ou um maisinho no meio, e tem uma rosquinha e serve para prender coisas. Como chama essa ferramenta? Chave de fenda. Por que ela é uma chave de fenda? Porque ela serve para apertar um parafuso. Você repara como o objeto em si não tem tanta importância quanto o propósito dele? Se aquela chave não apertasse parafuso nenhum, a verdade é que você não ia nem saber o nome dela e também não ia usar para nada. Certo ou errado? O propósito de alguma coisa leva a entender a essência e a identidade dele. Os discípulos precisavam entender o propósito de Jesus. Nós precisamos entender o nosso propósito em Jesus. Amém? E aí, gente, vem um momento que para mim foi muito tremendo. E é o momento da pedrinha. Eu estou imaginando que nós estamos naquele lugar, aquela montanha rochosa está ali. Pedro e os discípulos estão aqui do lado dele. E ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus já emenda na sequência. E eu te digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Gente, Jesus escolheu a dedo o lugar e Pedro para fazer um dos trocadilhos mais sensacionais da Bíblia. Você deve estar espantado, Carlão, não estou entendendo nada que você está falando. Calma que eu vou te explicar. Depois que Jesus recebeu o feedback daqueles discípulos e a revelação de Pedro, então ele falou assim, agora que vocês estão entendendo quem eu sou e qual é o meu propósito, eu vou explicar para vocês quem são vocês. E aqui no original, gente, quando ele fala assim, eu te digo que és Pedro, ele está falando assim, tu és Petrus. Petrus no grego é uma pedrinha. E aí ele pega e fala assim, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Talvez esse texto seja um dos que causou mais conflito, principalmente na igreja romana, que teve como Pedro o primeiro santo da igreja, mas não é o primeiro papa da igreja, né? Por que eles falavam isso? Não, foi sobre Pedro que Jesus edificou a sua igreja. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte, você é Petrus, e sobre esta pedra, que é uma rocha muito grande, que é uma montanha, eu edificarei a minha igreja. Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. Você é uma partezinha dessa grande montanha. Você não é o cara, Pedro, entenda isso. Amém? Esse trocadilho que Jesus fez com Pedro ali, foi muito importante para que Pedro compreendesse a sua identidade e o seu propósito. Sem isso, ele e aqueles discípulos não teriam conseguido completar a missão. E você também tem uma missão hoje aqui. Você pode até ter vindo aqui achando que essa missão é para o pastor Renato, é para a Fernanda, para a pastora Fernanda, porque eles têm um ministério, a unção está sobre a vida deles. Eu quero te dizer, essa missão é para você também. Amém? E aí o mais interessante de tudo, ele fala, as portas do inferno não poderão vencê-la. Como tem sido a sua luta com relação às adversidades, às circunstâncias? Como é que a sua alma está se portando diante dessas circunstâncias? Como é que está aí o seu interior? Sabe, se nós não tivermos uma alma curada, nós nunca vamos poder ser um instrumento que Deus sonhou que fôssemos. O problema é que nós estamos em ataques constantes. Amém? Ontem, quando estávamos no batismo, o
pastor Renato falou sobre os anjos que estavam ali em volta, aplaudindo aquele momento. Talvez uma das coisas que os crentes menos entendam, ou pelo menos tentem viver com essa constância no seu coração, é que a hora que nós acordamos, a hora que vamos dormir, e até mesmo enquanto estamos dormindo, nós estamos debaixo de intensa batalha espiritual. Existem forças lutando pela alma das pessoas. Amém? É real isso. Então, essa luta, nós acabamos de alguma maneira sofrendo. Amém? Mas é importante você entender qual é o seu propósito, quem é você na pessoa de Jesus, para que você possa caminhar em direção àquilo que Ele tem preparado para você. Quando o Senhor nos reuniu aqui hoje, nessa manhã, Ele estava dizendo que Ele ia nos dar a vitória sobre as trevas. Sim. Amém? Você tem a vitória sobre as trevas hoje. Você precisa tomar posse disso. Mas primeiro, você vai ter que lidar com o seu Pedro. E é para isso que Ele nos chamou hoje aqui. Para que a gente possa lidar com esse Pedro, que tem dentro de cada um de nós. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Talvez você se sinta como essa pedrinha aqui. Uma pedrinha que as pessoas passam por cima, é como se fosse só uma pedrinha no chão. Talvez você se sinta como uma pedrinha que possa ser um obstáculo que as pessoas chutam. Talvez você se sinta como uma pedrinha que parece que não tem função nenhuma. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu não sei o que eu vim fazer nessa terra. Eu não entendi quem eu sou. E talvez você esteja se sentindo exatamente assim, como uma pedrinha. Mas eu queria que você recebesse hoje uma revelação da parte de Deus. Jesus Cristo é a rocha, é a pedra. E é sobre essa pedra que você está colocado. Você não é alguém que está sozinho. Você é alguém que faz parte de algo que é maior do que você. Você faz parte de um propósito que é maior que a sua história. Você faz parte de uma história que é maior do que a sua. E eu queria te convidar nessa manhã a mudar isso na sua história. Se você tem se sentido como uma pedrinha, mas quer fazer parte da pedra, da grande rocha, e não apenas fazer parte, mas experimentar, vivenciar, e se relacionar com essa pedra como sendo parte dela, e não como sendo apenas uma pedrinha, eu queria que você levantasse e que você viesse aqui comigo na frente. Se você quer mudar a história da sua vida, se você quer deixar de ser apenas uma pedrinha para estar na rocha, eu queria que você viesse aqui. Eu queria compartilhar com vocês, queridos, que muitas vezes eu me senti como essa pedrinha. E que eu achava que minha vida não tinha sentido. Quem sou eu? Para que eu sirvo? O que eu vim fazer aqui? Essa talvez seja a maior pergunta que um ser humano possa fazer. E aqueles discípulos, é incrível, gente, aqueles discípulos estavam andando com o Rei dos Reis, eles não conseguiam entender a missão dele, de Jesus, e a sua própria missão. E o que Jesus fez foi muito lindo, porque ele falou assim: deixa eu explicar, vocês são uma pedrinha, mas não olhe para essa pedrinha e fale assim: eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não tenho função nenhuma. Entenda, você é uma pedrinha da rocha, da montanha, uma montanha que ninguém pode destruir, uma montanha que ninguém pode abater, uma montanha que não é destruída por nada, que é Cristo Jesus. Amém? E hoje o Senhor nos chama aqui para saber que uma pedrinha é importante. Quando muitas pedrinhas se juntam assim, ó, como nós estamos aqui, a rocha que é Jesus está conosco. É ela que nos sustenta. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa manhã.
Uma oração onde você vai se entregar sem ressalvas para Ele, sem limitações. Às vezes, gente, Jesus fala coisas para a gente que no primeiro momento podem parecer muito loucas, assim, mas a vontade dele para nós é tão perfeita, que quando a gente se submete, quando a gente crê, eu costumo ver a imagem de uma criança. Põe na sua cabeça a imagem de uma criança, e o pai está atrás dela aqui, ó. E o pai fala assim: olha, fecha os olhos e se joga, eu vou te pegar. E essa criança, ela nem pestaneja, ela simplesmente se joga, deixa cair, porque sabe que o pai está ali para segurar. Deixa eu te explicar, o pai está aqui para te segurar. O pai está aqui para te segurar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entendi que eu sou uma pedrinha, mas eu não estou só, porque o Senhor é a minha rocha, e em Ti eu decido confiar. Em Ti eu decido me entregar, e eu te dou sem ressalvas os meus planos e os meus sonhos, os meus projetos, para que se cumpra em mim o Teu querer. A Tua vontade é melhor que a minha. Cura o meu coração, me enche, Senhor, do Teu Espírito, e me aponta para o alvo que o Senhor tem para mim. É em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus, graças eu te dou por essa manhã e pela obra que o Senhor está fazendo aqui neste lugar. E eu olho aqui, papai, eu vejo pedrinhas de uma grande rocha, pregadores da tua palavra, testemunhas de um amor que muda tudo, um amor que muda a história, em antes do Senhor e depois do Senhor. Papai, eu quero abençoar cada um que está aqui nessa manhã e declarar sobre eles o Teu poder e a Tua unção, para quando saírem daqui, Senhor, não serem apenas uma pedrinha, mas serem um com a rocha. E aonde eles forem, Senhor, o inferno não vai resistir. E aonde eles forem, Senhor, as trevas não vão resisti-los. Mas o Teu poder que se manifesta sobre eles, mudança, transformação, cura, vão caminhar com eles todos os dias. Um novo tempo, Senhor, nós estamos declarando nessa manhã. Não é mais como foi antes daqui, mas será a partir daqui. A partir daqui, Senhor, resplandece a Tua glória sobre cada uma das suas faces. Senhor, eu te peço, abraça cada um aqui, que cada um se sinta tão acolhido, Senhor, numa zona de segurança tão tremenda, que é esse lugar onde o medo vai embora, a angústia vai embora, as opressões vão embora, mas há somente a alegria de ser uma pedrinha na rocha, de modo que a honra, a glória, o poder, a majestade sejam sempre Tuas, Senhor. Mas nós sejamos os Teus instrumentos aqui. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro para que eles vivam experiências a partir dessa manhã como que nunca imaginaram. Porque hoje foi o dia que o Senhor os levou até lá, Cesareia de Filipe, para mostrar a grande rocha e falar: está vendo essa rocha? Sou eu. Não temas, não temas. Não temas a enfermidade, não temas o problema financeiro, não temas os problemas relacionais, não temas, não temas, mas crê em mim somente, assim diz o Senhor, crê em mim somente. Oh, aleluia, meu Deus. Eu abençoo a cada um aqui, para que saia com essa porção
sobre a sua vida e sejam renovados no teu amor. E sintam, Senhor, como eu estou sentindo aqui, respirar um ar que entra dentro da gente e parece que faz a gente levitar. Levitar, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós te louvamos, nós te exaltamos por esse teu amor tão tremendo por nós, que não é porque a gente merece, é porque o Senhor merece. Essa história, Jesus, não é sobre nós, é sobre o Senhor. É sobre o Senhor. Amém. Amém, Jesus. Você pode se sentar agora, meu querido. Queria chamar o pastor Renato aqui na frente. Renatão, todas as vezes que eu venho aqui, tudo bem, essa é a segunda, né? Mas eu sinto uma presença tremenda do Espírito Santo nesse lugar. Dá vontade de não ir mais embora, não. Da gente continuar aqui, botar uma adoração e ficar, sei lá. Ficar. Glória a Deus. Obrigado por essa oportunidade. Eu disse para vocês que ia ser bênção. Eu já estava chorando no começo, imagina agora. Então, é porque eu conheço o Carlão de muitos anos, de caminhada, de ministério. Então assim, não importa a mensagem que ele fosse ministrar, Deus ia usar a vida dele. Não importa o que, ainda que ele ministrasse errado, vocês iam sentir a presença do Senhor, porque são coisas que fluem do coração. E eu sou grato porque no início de ministério tinha ele lá para me ensinar, para que eu pudesse espelhar. A primeira ministração importante que eu fiz na minha vida foi substituindo ele. Lembra disso? Primeira ministração importante. Olha a responsabilidade que eu tinha. Estudei bastante, vi tudo que ele ministrava, como ele comentava. Acho que não saiu uma cópia, mas para ficar mais seguro, eu segui os passos dele. E quando eu estava ali no fundo, eu ia te falar depois, mas eu vou falar agora. Eu fiquei pensando assim: olha como esse é o lugar do Carlão. Olha como Deus usa a vida dele aqui. E eu pensei assim, eu vou falar para ele: se sente você ir à Amazônia, sei lá, eu ia pegar o carro todo domingo e ia ministrar, porque a forma como Deus te usa aqui é porque Ele tem um propósito nisso. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você chega no lugar que Deus tem para você, as coisas fluem de uma forma sobrenatural. Quando Deus chamou Abraão, ele ficou andando para lá e para cá, não acontecia nada, mas na hora que ele entrou no lugar que Deus tinha dito para ele ir, ele começou a ouvir a voz do Senhor. E as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a prosperar. Eu sei que tem muitas limitações, eu sei porque já passei por isso, passo por isso. Mas quando a gente chega no lugar que Deus tem para nós, a gente sente o que você acabou de falar que sentiu. E eu sei que você é de casa, e eu sei todas as dificuldades, tudo que vocês têm passado, mas Deus tem um propósito muito maior para vocês do que vocês têm pensado, sonhado ou imaginado. As coisas nunca acontecem do nosso jeito ou no nosso tempo, mas quando elas acontecem, são sempre para nos surpreender. E a gente tem a certeza de que foi Deus que fez, e não a nossa decisão ou a força do nosso braço. Quantos aqui foram abençoados pela ministração hoje? Eu queria que vocês ficassem de pé e estendessem a mão para cá. Vem aqui também, Raquel. A gente abençoa eles. Vamos fazer uma oração por eles, abençoando eles pela visita, pela mensagem que eles entregaram aqui, mas principalmente pelo coração de servir ao Senhor e derramar para vocês tudo aquilo que eles receberam do Espírito Santo, sem restrição, sem racionalidade, simplesmente fluindo naquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. Cada um de vocês recebeu um pouquinho daquilo que Deus colocou no coração dele para ministrar, daquilo que Deus colocou no coração da Raquel para orar por ele enquanto ele vinha se preparando para ministrar.
nada acontece por acaso. O Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Mas da mesma forma como eu falei na ministração da oferta, que a gente oferta como gratidão. Eu queria que vocês, com gratidão no coração, estendessem a mão. E enquanto eu estivesse orando, que vocês abrissem a boca de vocês e declarassem bênção sobre a vida deles. Vocês aprenderam hoje qual é a função de vocês, o que Deus tem para vocês. E está na hora de vocês colocarem em prática isso, abrindo a boca e declarando bênçãos, e declarando vitória, e declarando aquilo que o Senhor colocar no coração de vocês sobre a vida deles. Eu vou orar agora, mas não se limite, não tenha vergonha da pessoa do lado, simplesmente abra a boca e fale aquilo que está no seu coração, assim como Ele fez sobre a vida de vocês. Amém? Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Carlão e da Raquel, Senhor. E eu declaro sobre a vida deles, Senhor, que eles vão viver um novo tempo, Senhor, que eles nem conseguem pensar, sonhar ou imaginar, Senhor, porque o que o Senhor tem para eles é muito maior, é muito melhor do que todo plano racional que eles possam ter feito, Senhor. É muito maior ou melhor de tudo aquilo que possa ter sido oferecido para eles até agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro caindo por terra agora todo intento de Satanás, Senhor, tentando tirar a paz, trazendo divisão, trazendo dúvidas, Senhor. Eu declaro agora uma nova bênção sobre aquela casa, Senhor. Eu declaro que quando eles voltarem para casa, Senhor, todos os problemas estarão resolvidos, Senhor. Que não haverá mais vazamentos, que não haverá mais preocupação, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora todo espírito maligno, Senhor, todo espírito de divisão, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, a projeção do ministério do Carlos e da Raquel, Senhor. O Senhor tem eles, Senhor, planos maravilhosos ministerialmente, Senhor, para que eles possam, Senhor, ser bênção na vida de muitas pessoas como foram aqui, Senhor. Que isso daqui, Senhor, seja só o começo daquilo que o Senhor tem para a vida deles, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, para falar para muitas e muitas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, para alcançar, impactar, transformar muitas vidas, Senhor. Em nome de Jesus te peço, Senhor, continua, Senhor, trabalhando nesse coração de servo, Senhor. Nesse coração disposto a te obedecer, no coração disposto a te ouvir, Senhor. No coração disposto, Senhor, a se quebrantar por sentir a Tua presença, Senhor. No coração disposto, Senhor, a se derramar diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Tira agora, Senhor, toda insegurança, Senhor. Tira agora, Senhor, todo medo do futuro, Senhor. Tira agora, Senhor, toda racionalidade, Senhor, a respeito do futuro, Senhor. Não, os homens fazem o plano, mas é do Senhor que vem, Senhor, a resposta final, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor, vai vir de forma sobrenatural. Não vai ser daquilo que a matemática faz a conta, não vai ser daquilo que a prancheta desenha o projeto, Senhor, mas vai ser algo sobrenatural. Assim como o Senhor multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles uma bênção de multiplicação, Senhor. Multiplicação na unção, Senhor. Multiplicação, Senhor, das coisas materiais, Senhor. Multiplicação, Senhor, das bênçãos, Senhor. E declaro, Senhor, sendo desfeitas agora todas as dificuldades, todas as amarras, Senhor. Tudo aquilo que tem, Senhor, segurado, impedido eles de viverem, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor sonhou para eles no ministério deles, Senhor. Restaura agora, Senhor. Levanta, Senhor, o Carlos e a Raquel, Senhor, como figuras, como, Senhor, sacerdotes, Senhor, no meio dessa nação, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser honrados, Senhor, com tudo aquilo que eles já são, Senhor. Que eles possam ser reconhecidos, não só, Senhor, pelos homens, mas que eles possam ser reconhecidos em autoridade no mundo espiritual, Senhor. Usa, Senhor, eles, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor. Não deixe, Senhor, que o que eles sentiram aqui, Senhor, se esvazie ao longo da semana, por conta da correria, do trabalho, dos problemas que possam surgir, Senhor, dos intentos do maligno, Senhor. Guarda, Senhor, sela no coração deles, Senhor, tudo aquilo que eles estão vivendo aqui nessa manhã, Senhor, para que eles possam se lembrar, Senhor, do quanto o Senhor os ama, do quanto o Senhor quer usá-los, Senhor, e do quanto eles são bênçãos, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pela vida do Carlos e da Raquel, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque não existe, Senhor, nada que a gente possa fazer para retribuir aquilo que eles entregaram para nós nessa manhã, Senhor. Mas que o Senhor possa surpreendê-los, Senhor, trazendo infinitamente mais, Senhor, daquilo que eles pensam, sonham e imaginam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, eu queria que vocês levantassem as mãos para o alto, fechassem os seus olhos. Vamos dar a bênção.
que o amor de Deus, o Pai, que a graça tremenda de Cristo Jesus e as infindáveis, profundas, maravilhosas consolações do Teu Espírito seja com esse povo lindo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, vá em paz, que você tenha uma semana sensacional, maravilhosa. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, uma excelente semana. Se vocês não viram no Instagram as fotos do batismo que a gente fez ontem, corre lá. Foi bênção demais. A maioria de vocês estavam aqui, mas tem pessoas que não viram. Olha no Instagram as fotos, foi sobrenatural. A gente só não conseguiu tirar foto dos anjos batendo palma, aplaudindo. Mas um dia a gente vai ter essa unção e a gente vai conseguir também, tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana para vocês.